E aí, tudo certo? Hoje a gente vai voltar no tempo para entender uma das maiores viradas da história, a transição de um mundo feudal todo despedaçado para o surgimento de monarquias poderosas, centralizadas, que acabaram criando as nações que a gente conhece hoje. Então, qual que vai ser o nosso caminho? A gente começa lá no desmoronamento do poder feudal. Depois vê como os reis arranjaram um novo parceiro de negócios e como isso levou à criação do Estado absoluto. Vamos dar uma espiada no caso da França, que é o exemplo clássico, e depois ver como Inglaterra, Espanha e Portugal trilharam seus próprios caminhos. Beleza? Vamos lá! Para a gente sacar como as nações modernas nasceram, primeiro a gente precisa entender o que existia antes. Qual era o cenário da época? Olha, a Europa medieval não era dividida em países como a gente pensa hoje. Era, na verdade, uma grande colcha de retalhos, cheia de territórios governados por senhores feudais. E nessa época, o poder de um rei, era bem limitado. Ele precisava dos nobres para tudo, para ter um exército, para governar. Essa imagem da Magna Carta na Inglaterra mostra isso perfeitamente. Esse documento de 1215 basicamente forçou o rei a aceitar que ele não podia fazer o que bem entendesse. Foi um dos primeiros momentos em que os nobres colocaram um freio no poder real. Só que esse sistema todo estava entrando em colapso. Conflitos gigantescos, como as Cruzadas e a Guerra dos 100 Anos, não só mataram muitos nobres, como também deixaram eles cheios de dívidas. E com menos soldados e menos grana, o poder que esses senhores tinham sobre suas terras começou a evaporar, sabe? Isso criou um verdadeiro vácuo de poder no coração da Europa. E é justamente nesse cenário de caos e mudança que um novo grupo social entra em cena. Um grupo que estava pronto para redesenhar o mapa do poder. Essa era a burguesia, a classe dos comerciantes, dos mercadores, que estava crescendo cada vez mais. E para essa galera, o sistema feudal era um verdadeiro pesadelo. Pensa só, cada feudo tinha sua própria moeda, seus próprios impostos, suas próprias regras, um caos para os negócios. O que eles queriam era simples: ordem, unificação e segurança, tudo para que o comércio pudesse, finalmente, decolar. E aí fica a pergunta: quem mais estava doido para unificar o poder e acabar com essa bagunça dos senhores feudais? Exato, o próprio rei. A ambição dos reis por mais controle se encaixou como uma luva na necessidade de ordem da burguesia. E pronto, estava formada uma aliança estratégica. A burguesia entrou com a grana, financiando os monarcas, e com esse dinheiro, os reis finalmente puderam montar seus próprios exércitos profissionais e criar um governo centralizado. Com esse novo poder, eles conseguiram colocar os nobres no seu devido lugar e tomar as rédeas do governo. Uma união de interesses que criou as nações, mas que também já deixou plantada a semente de futuros conflitos, né? E foi justamente dessa aliança que nasceu um novo sistema político, um que iria dominar a Europa por séculos. Bem-vindos à Era do Absolutismo. A ideia aqui é bem direta. O rei é a fonte de todo o poder. A autoridade dele é total, não pode ser questionada, e se estende por todas as áreas da vida do país, da economia até a justiça. Agora, vamos dar uma olhada como ficou essa nova pirâmide social. O rei, claro, está lá no topo, acima de todo mundo. Mas olha que interessante, o clero e a nobreza que estão logo abaixo mantiveram seus privilégios, como não pagar impostos, mesmo tendo perdido muito de seu poder político. E a base da pirâmide, que incluía a própria burguesia que criou tudo isso, ela sustentava todo o resto. Mas é claro que um poder tão imenso assim precisava de uma boa justificativa, né? E aí entram alguns pensadores para dar aquela força teórica. Maquiavel dizia que o governante devia fazer o que fosse preciso para manter o Estado. Hobbes defendia que as pessoas abriam sua liberdade em troca da segurança que só um rei forte podia garantir. E caras como Baudin e Bossuet foram ainda mais longe, dizendo que o poder do rei vinha direto de Deus. Quer dizer, o rei era um representante divino na Terra. E se a gente quer ver esse modelo de poder divino e absoluto em seu auge, em sua forma mais pura, digamos assim, a gente tem que olhar para a França. Esse aí é Luís XIV, o famoso Rei Sol.
Ele não era só um rei, ele era a personificação do monarca absoluto. O reinado dele foi o ponto máximo do absolutismo francês, onde todo o poder, todo o luxo e toda a vida da nação giravam em torno dele, assim como os planetas giram em torno do Sol. E tem uma frase que dizem ser dele que resume tudo isso de um jeito que, nossa, é perfeito. L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Ou seja, não existia separação entre o rei e a nação. A vontade dele era a lei. A França era Luís XIV. Simples assim. Mas seria um erro pensar que o absolutismo foi uma receita de bolo que todo mundo copiou igualzinho. Cada lugar teve a sua versão, com suas próprias características. Vamos ver rapidinho como foi em outros lugares. A Inglaterra, por exemplo, é um contraponto excelente. Enquanto na França o poder do rei era praticamente sem limites, na Inglaterra a história era outra. Desde lá de 1215, com a Magna Carta, já existiam limites para a autoridade real. Isso obrigava os reis ingleses a negociarem com o parlamento. E essa diferença, gente, foi crucial e moldou a história do país de um jeito completamente diferente. Agora, quando a gente olha para a Espanha e Portugal, a história tem um tempero totalmente diferente. A formação dessas monarquias está ligada a uma coisa: guerra. A chamada Reconquista, que foi aquela campanha de séculos dos reinos cristãos para expulsar os governantes muçulmanos da Península Ibérica. Essa luta gigantesca foi o que uniu o povo em torno da fé e da coroa. No caso de Espanha, a unificação veio de um jeito bem estratégico: um casamento. Fernando e Isabel juntaram os reinos poderosos de Aragão e Castela, e o processo terminou com a conquista de Granada, o último território muçulmano. Já Portugal garantiu sua independência de Castela com a Revolução de Avis. E adivinha quem foi decisiva nesse movimento? A burguesia de novo, apoiando um novo rei para proteger seus interesses e a autonomia do reino. Então, no fim das contas, qual é a grande questão aqui? O Estado absolutista, sem dúvida, centralizou o poder, criou fronteiras, exércitos, foi o berço do mundo moderno. Mas toda essa ordem e estabilidade vieram com um preço altíssimo, uma concentração de poder nunca antes vista. E aquela aliança que começou tudo, entre rei e burguesia, não ia durar para sempre. Com o tempo, a mesma burguesia que botou o rei no poder começaria a perguntar: e a liberdade individual? Onde fica nessa história?